Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Senhor Jesus, fonte de caridade e de amor, abençoa, divino mestre, Senhor pastor, a nossa reunião dessa noite. Os mentores espirituais se coordenam a nossa reunião. Auxilia-nos para que nós possamos ter a inspiração necessária à leitura do vosso Santo Evangelho. Que a vossa paz e o vosso amor esteja presente em nossos corações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas. Ensina-nos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, e assim seja. Eu perguntar se tem alguma irmã ou irmão que deseje ocupar o lugar de mais um dos idosos que toda semana ficam nesse lugar. Alguém deseja? É um convite. Temos que continuar. A nossa lição dessa noite, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, também é convite, convidar os pobres e os estropiados. Ela inicia, ele disse também àquele que o havia convidado: quando derdes a jantar ou a cear, para isso não convideis em vossos amigos, em vossos irmãos, em vossos parentes, em vossos vizinhos, que serão ricos, de modo que eles vos convidem em seguida a seu turno, e que assim retribuam o que haviam recebido de vós. Mas quando fizeres um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos, os cegos, e estareis felizes, porque não terão meios para vou retribuir, porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estava à mesa, tendo ouvido essas palavras, disse-lhe: feliz aquele que comer do pão do reino de Deus. Está em São Lucas, capítulo 14, versículos de 12 a 15. Nós sabemos que o Evangelho traz sempre para nós pérolas de luz que nós devemos analisar para entender melhor o seu sentido espiritual. Porque se nós buscarmos apenas a letra que mata e não o espírito que vivifica, nós interpretaríamos o Evangelho de forma errada. O Evangelho que Jesus trouxe para nós é justamente para o nosso crescimento moral e espiritual. Então nós vamos analisar alguns pedaços. Quando se fala estropiado, o dicionário diz que é pessoa cansada, fatigada, aleijada e mutilada. Quando fala em pobres, é pessoa que tem poucos bens materiais. A pessoa não tem bens materiais. Então nós observamos que às vezes a pessoa tem poucos bens materiais, mas moralmente, espiritualmente, a pessoa está numa posição um pouco elevada. Então nós vamos lembrar aquela história do livro Lindos Casos de Chico Xavier, a história do Jorge. Jorge era um morador de rua. Ele vivia em situação de miséria extrema. Quando ele chegava no centro espírita que o Chico dirigia, então o pessoal, às vezes, devido ao mau cheiro que exalava do corpo dele, das roupas, das vestes sujas, o pessoal chegava até tapar o nariz. E o Jorge chegava e o Chico recebia sempre com um abraço, conversava com ele, o tratava muito bem. Então vem que é uma pessoa pobre, porém era uma pessoa que era querida pelo Chico. Se ela era querida pelo Chico, porque o Chico teve uma vivência espiritual, enxergava nele além da matéria, que às vezes nossa visão é limitada, nós enxergamos apenas a matéria, não conseguimos observar além da matéria. E o Jorge ia, várias vezes o Chico recebeu, o tratou bem, e as pessoas achavam muito interessante, como será que o Chico trata esse homem tão bem? E o tempo foi passando, e ele constantemente ia, recebendo sempre
as boas-vindas do Chico que dirigia aquela instituição espírita. Conta-se no livro que certa vez, ele veio a desencarnar. E devido ele ter sido a pessoa resignada, ele foi recebido por Jesus durante o período de desencarnação. Então nós observamos que uma pessoa pobre fisicamente, mas espiritualmente está num patamar muito mais elevado do que o nosso. E às vezes a pessoa ela é dotada de grandes bens materiais, mas espiritualmente ela ainda tem problema. No livro Contos e Crônicas, de Humberto de Campos, conta-se uma pessoa ao desencarnar, ela aproximou-se do mundo espiritual. E ao chegar no mundo espiritual, ela comentou que coordenava a entrada das pessoas já desencarnadas naquela colônia espiritual. E ela perguntou se ela não constava na lista dos bem-aventurados. E segundo ela, tinha feito muita caridade aqui na Terra durante o período que estava encarnado. Aí o mentor disse para ele: não consta aqui no livro o seu nome. Aí, mas por que será que não consta? Eu fiz a doação de 400 milhões de cruzeiros antes de eu desencarnar. Aí ele pegou e começou a relatar como é que ele tinha feito esta doação. Durante a vida dele, quando encarnado, o máximo que chegou a doar foi apenas uns 20 cruzeiros para um asilo. Não doou mais nada do que isso. Mas quando ele defrontou com a enfermidade, os médicos disseram para ele que teria apenas uns 2 meses de vida, então imediatamente ele fez a doação para todo mundo. Então os espíritos pegaram e disseram para ele o seguinte: você doou porque não podia trazer. Então é diferente. Às vezes nós doamos porque não podemos levar, e outras vezes nós doamos porque realmente durante toda a nossa vida nós levamos uma vida de doação total para o nosso semelhante. Então você tem que ter muito cuidado com relação a isso. Com relação à nossa lição dessa noite, nós temos que observar o seguinte: que o objetivo nosso é ser realmente agradecido. Eu dou alguma coisa para alguém, a pessoa me agradece, então preenche meu ego, ou seja, eu fico feliz que alguém me agradeceu. Se eu dou alguma coisa para uma pessoa, essa pessoa me agradece, então eu fico contrariado. Não é possível, a pessoa me agradecer, é um mal agradecido, não vou fazer mais, não vou ajudar mais. E às vezes nós damos coisas que para nós não tem nenhuma utilidade. Por exemplo, uma roupa tão velha, que se a pessoa for usar, que ela acaba de rasgar e não vale nada. Mas nós queremos sempre o agradecimento. E em função desse agradecimento, quando ele não surge, então o que acontece? Nós paramos de fazer o bem. Porque se a gente ler esse texto do Evangelho ao pé da letra, nós vamos entender que Jesus fala o seguinte: nós devemos não convidar os nossos familiares e apenas os moradores de rua, os mendigos e os aleijados. Não. Ele está dizendo o seguinte: nós devemos fazer o bem sem esperar qualquer retribuição pelo bem que nós fizermos. Essa é a mensagem que a lição nos traz. Nós devemos sim nos sacrificar o máximo que nós pudermos para poder auxiliar o nosso semelhante. E quanto mais nós nos sacrificamos para fazer o bem, maior mérito tem perante Deus. Essa é uma das razões que uma lição anterior que fala sobre os infortúnios ocultos. Porque às vezes, quando a televisão ela faz a mídia, nós doamos várias coisas, mas somos incapazes às vezes de sair do nosso aconchego do lar para buscar alguém que está sob viadutos, alguém que está sob marquise, alguém que também tem necessidade dessa doação nossa. E às vezes nós gritamos: se eu tivesse mais dinheiro, eu doaria muito mais. Mas às vezes nós recebemos o dinheiro, mas a doação primeiramente é para nós mesmos. Você quer falar uma coisa? Jesus não falava apenas para as pessoas do seu tempo, da sua época. Por isso falava sempre em parábolas, a maior parte das vezes. E nessa passagem, registrada pelo apóstolo Lucas, capítulo 14, versículos 12
14, 15. Ele nos disse, eu vou repetir, né? Porque a gente é bom sempre ouvir as palavras que Jesus disse. Disse também aquele que eu convidara, quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos, que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno, e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes o festim, convidai para ele os pobres, os expropriados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe, feliz do que comer do pão do reino de Deus. Os irmãos devem ter notado algumas pequenas diferenças aqui nessa leitura, é porque o nosso irmão João leu de outra edição. Esse aqui é da edição da FEB, né? Não sei se aí é de outra edição, de outra tradução. E então vamos ver aqui o que Jesus nos fazendo um convite para quando der essa ceia, esse jantar. Aqui Jesus faz uma comparação às coisas espirituais a uma festa, né? Que festa é alegria, né? Então Jesus fala comparando a uma festa, quer dizer, não convidar aqueles que já estão felizes, que já estão bem, né? Fala que não convidar os parentes, nem os que forem ricos, porque eles já têm muito. Então essa festa espiritual que Jesus nos convida, nós devemos convidar os cegos, os coxos, os estropiados, que muitas vezes eu imagino assim, que nós somos cegos, coxos e estropiados, né? E muitos defeitos morais. Às vezes enxergamos muito bem, mas somos cegos para outra coisa, né? Para as coisas espirituais, para os convites que nós vemos da natureza, nos convidando a glorificar Deus, a Jesus. E nós somos cegos às belezas da natureza. Vemos as coisas do mundo e não vemos a beleza natural. Muitas vezes estropiados, né? Coxos, quer dizer, andamos com uma má vontade para fazer o bem, né? Então a isso nós somos comparados a coxos. E é isso que Jesus está convidando a todos nós. Pequenos defeitos que nós temos, né? Mas quem não os tem, né? Todos nós. Então, vamos nos considerar esses aqui como aqueles que Jesus está convidando. E que nós devemos convidar aos nossos irmãos. Então, a gente traduzindo isso para a questão dos nossos irmãos carentes. E que agora, como sempre teve, estamos passando por uma situação que há muita carência material, carência moral, né? Carência espiritual. Então nós podemos, essa mesa, esse jantar, esta ceia, nos nossos momentos de oração, nós podemos convidar os nossos irmãos, né? Tirar um tempo nosso para nos dedicarmos a Jesus, a espiritualidade, pedindo ao Pai que tenha compaixão de todos nós, mas considerando os nossos irmãos que muitas vezes nós notamos neles mais fraquezas, né, do que as que nós temos, vamos dizer assim, né? Pedir por eles, que eles também se fortaleçam e que progridam. É isso, essa ceia espiritual que Jesus nos chama.
E muitas vezes nós nem precisamos de dar coisa material. Se tivermos, melhor ainda. Se pudermos ajudar aquele que a gente vê que é carente, que tem crianças pequenas passando fome, que nós já sabemos que a criança não desenvolve o cérebro se ele não tiver uma boa alimentação. E André Luiz nos trouxe muito conhecimento a respeito de reencarnação. Ele diz que a criança só está realmente reencarnada, o espírito da criança, aos 7 anos. Porque é necessário que o cérebro vá desenvolvendo. Porque a criança não nasce com o cérebro já apto a receber o espírito reencarnando completamente. Mas se ele não tiver o alimento suficiente, o cérebro dele vai ficar perturbado, o cérebro vai ficar atrofiado, né? Prejudicado por falta de alimento. Então nós que temos a mais do que necessitamos, vamos ajudar esses irmãos. Cada um sabe o modo que pode ajudar, o quanto pode. Quem tem menos, a ver muito menos, pode ajudar com o seu tempo. Procura uma dessas casas, que hoje em dia, graças a Deus, né, todas as igrejas estão fazendo isso, de ajudar as pessoas. Então procure e dê o seu tempo, já que não tem outra coisa para dar. Mas aí está convidando essas pessoas que Jesus está se referindo. Então isso é muito importante. O Kardec aqui, né, com a sua lucidez, ele analisa esse texto de Lucas. Eu não vou ler porque ele é vasto, né? Ele é grande, ia tomar muito tempo. Mas os irmãos em casa, aqueles que tiveram o Evangelho segundo o Espiritismo, podem procurar isso no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, né? É o item aqui. Item 6. É o item 6 do capítulo não saiba a vossa mão esquerda. Então vamos ver como Kardec analisa essas palavras que foram registradas pelo apóstolo Lucas. Não, eu acho que toma muito tempo, né? Quer falar mais? Tem mais coisa a dizer aí? Às vezes, necessitar debaixo da nossa porta é uma bênção que nós não sabemos avaliar. O Divaldo Franco, em uma das palestras dele, ele conta que um determinado senhor empresário americano, a mulher dele veio a falecer e ele ficou tomando conta de 4 crianças. O mais novo tinha aproximadamente 4 anos de idade. E ele sempre reclamando, porque pagava o governante, que tinha dinheiro, que tem dinheiro, pagava a empregada, todo mundo, mas a criança necessita sempre do amor e do carinho da mãe, que a mulher tem aquele carinho especial de lidar com a criança, né? Por mais que o homem tente cuidar da criança, é sempre diferente. A mulher tem sempre uma coisa diferente, né? Porque a mãe, né, ela traz em si aquele magnetismo, aquela forma de cuidar da criança. E ele sempre reclamando, ele não aguenta esses meninos fazem a bagunça. E os meninos, certo dia, eles estavam em casa, havia dado folga, a empregada e a governanta, e as crianças começaram a brincar de esconde-esconde. Aí eles procuram o menino, tá o menino, está atrás da porta, tá daqui e dali. E um deles, o que tinha 4 anos de idade, desapareceu, ninguém encontrava. Aí eles perguntaram, pai, onde está meu irmão? Aí o senhor dizia, não sei onde está, deve estar atrás da porta. Aí procuraram, não achava. Aí foram perguntando o pai estava ficando nervoso. De tantos meninos estavam perguntando para ele, as 3 crianças. E o outro, que era o quarto, que tinha 4 anos de idade, havia desaparecido. E de repente, naquele nervo, aí toca a campainha na casa dele. Aí ele falou, mas não é possível, na hora que a gente está com tanto problema dentro de casa, ainda surge alguém, uma visita para a gente. E quando bate a porta, a campainha, ele vai atender, é um pedinte. Não é possível, uma hora dessa um pedinte impedir as coisas.
Aí o pedinte falou assim: cadê a sua esposa? Ela faleceu tem mais ou menos uns 3 meses. Quando eu vim aqui, ela me dava $10 e colocava comida. Naquela vez esquentava comida no micro-ondas, eu entrava e almoçava aí na sua casa. Mas eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Mas ele disse assim: eu não vou embora sem alimentar o pedinte. Aí ele pegou e falou: hoje você vai, toma $2, compra um cachorro quente e vai embora. Não vou não. Tem comida na geladeira, eu quero comida na geladeira. E ele começou a insistir. Eu não vou abrir a geladeira, mas tem comida. Não tem comida nenhuma não. Os meninos comeram comida todinha, não tem comida nenhuma. Aí o pedinte foi insistindo, até que ele acabou entrando dentro da casa e foi até a geladeira. Quando abriu a geladeira, a criança está dentro da geladeira, o filho dele. E ela estava começando a ficar sem amostra, fica meio arroxeada, quase morrendo, o filho dele. Você pode dizer: estou dentro da geladeira, fechou, ficou dentro da geladeira o menino. Aí ele deu graças a Deus, pegou a criança, deixou o mendigo lá dentro da casa, pegou a criança, saiu correndo com a criança e levou para o hospital. Chegou no hospital, os médicos falaram que se demorasse mais 2 minutos, essa criança tinha perdido as funções cerebrais. Aí socorreram a criança melhorou, ele voltou para casa, abriu a geladeira, tinha comida na geladeira, então ele esquentou a comida, deu o necessitado, ele almoçou na casa e ganhou mais $10, ou seja, ganhou $12. Ele agradeceu a esposa dele, que já tinha desencarnado, que provavelmente ela que tinha incluído esse necessitado a ir lá, né? E agradeceu a Deus, porque se nós observarmos, se nós melhorar a nossa relação com Deus, a nossa vida terá uma felicidade maior. Porque nós observamos o seguinte: Deus está dentro de cada um de nós. Se Deus está dentro de cada um de nós, então quanto mais nós aprimorar os nossos sentimentos, as nossas emoções, nosso relacionamento com nós mesmos, nós vamos, de uma certa forma, viver uma vida mais feliz. Porque a nossa vida é toda espiritual. Quanto mais atenção nós damos à parte espiritual, melhor torna-se para nós. Os mentores espirituais, de uma certa forma, eles dizem que para que nós possamos adquirir um certo equilíbrio, uma certa leveza espiritual, eles aconselham leitura edificante, a meditação, que é a observação sobre os nossos hábitos, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossa própria respiração, e a oração, para nós conectarmos com os espíritos superiores. E todas as vezes que nós fazemos isso, então torna-se melhor a nossa caminhada. Então a gente observa o seguinte, que às vezes a pessoa bate a nossa porta com o objetivo de nos beneficiar. Nós não entendemos a mensagem que Deus está nos enviando. Às vezes o camarada fala: eu sou cascadura, não vou mudar nunca. Mas se nós observarmos o que é a natureza, ele ensina muita coisa, como a dona Mariazinha estava falando. Um coco maduro, ele tem a cascadura, mas se você quebrar esse coco, ele tem a polpa e tem a água, que é uma bênção de Deus que traz para nós um delicioso sabor. Então nós observamos que a natureza está sempre a nos orientar, está sempre a nos mostrar. E Jesus, no Evangelho, sempre dizia: olhai o lírio do campo. Às vezes não tem tempo de olhar o lírio do campo. Olhai os verdes, olhai o céu, as estrelas. Raramente nós observamos o que a natureza nos oferece. Você fala mais um pouco? Vamos ver agora, analisar mais de perto as palavras aqui. Disse também aquele que o convidara. Quer dizer, aqui Jesus foi convidado, né? Então ele fala aquele que o convidara. Quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuem o que de vós receberam. Quer dizer, que esse convidou a Jesus e convidou a outros que também eram importantes para ele. Agora, Jesus quis mostrar a ele aqui que esse convite é o convite espiritual que nós já falamos antes, né? Aqui ele foi convidado. Jesus viu que ele convidou
a Jesus e os que ele achava importante. Então, ensinando a ele, daí em diante, convidar aqueles que necessitavam, como nós já falamos antes. Então, quando derdes, e Jesus deixa bem claro a situação do convite, porque eles não tinham condição de retribuir. Porque aqueles que ele foi convidado, aquele banquete, aqueles que foram ali convidados juntamente com Jesus, tinham condição de retribuir. Ele convidar Jesus devia ser muito importante para ele, né? Porque quantos já não queriam que Jesus fosse à sua casa, né, a uma ceia com eles. Então ele fez um ensino para ele se lembrar dos humildes, dos necessitados, porque aqueles que não têm condição de retribuir. E sereis, continua aqui, e sereis ditosos por não terem eles meios de vou retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Não dá a entender que é para aqueles que são carentes, que precisam, carentes do espírito ou carentes materialmente, também falando. E Jesus sabia que essas suas palavras um dia seriam bem entendidas. E nós agora já compreendemos porque são analisadas palavra por palavra pelos espíritos iluminados, que nos trazem aqui, lembrando as palavras, o significado de cada palavra de Jesus. Porque muitas vezes nós achamos que com certos rituais que fazemos, nós estamos agradando a Deus, estamos agradando a Jesus. Mas nós só agradamos aquilo que nós damos do nosso coração, do nosso sentimento, que nós damos com amor. Só isso que é contado para nossos espíritos, na ressurreição dos justos. Ou seja, na nossa evolução espiritual, ou seja, depois da nossa desencarnação, nós vamos ver lá a nossa ficha de tudo que nós fizemos, de bom e de negativo. Né? Então hoje nós já temos esse conhecimento. Por isso que um daqueles que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras de Jesus, né, disse-lhe: feliz porque comeram do pão do reino de Deus. E a passagem em que Jesus diz: eu sou o pão da vida. Não é isso? Nós vemos que Jesus se intitula de muitas maneiras. Eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? E tem muitas. Uma vez, quando eu ainda fazia os estudos aqui, eu fiz sobre isso, as designações que Jesus tinha. Mas agora já não vem todas a cabeça. A minha irmã não gosta que eu fale, mas depois que eu tive um AVC, eu perdi muito essa memória, sabe? Então, às vezes eu quero falar, mas não vem com espontaneidade o que eu quero dizer. Né? Então, os irmãos compreendam e me perdoem. E me ajudem. Eu aceito, quando eu fico sem saber falar, quando eu lembrar a palavra, pode me ajudar. Eu sempre penso aqui, né? Principalmente quando os meus filhos estão aqui, hoje estão todos viajando, os 3, né? Estão viajando, os 4 com a Estela, que fica lá em cima com as crianças. Estão todos viajando. Por isso que eu me assentei aqui à mesa do lado do irmão João e ele vai me... Mas, porque mesmo que eu dizia, vão me ajudar agora. Eu estava falando... Ressurreição dos justos. As denominações de Jesus, né? É isso mesmo. De Jesus. Eu sou o filho do homem, né? Muitas vezes ele falou que ele se intitulava o filho do homem, que era ele, Jesus.
Então, se eu tivesse lembrado disso, se o irmão tivesse me convidado antes, eu teria trazido, que eu tenho até escrito, das denominações de Jesus. Feliz do que comer no reino, do que comer o pão do reino de Deus. Então nós temos que aprender isso, a água da vida, o pão da vida, sempre se referindo ao Evangelho de Jesus, né? Tem uma passagem, se alguém lembrar vai me ajudar, que Jesus fala, aquele que até os apóstolos falaram, esse discurso está difícil de ser, o que comer da minha carne, alguém lembra dessa passagem? O que comer lembra, irmão? Você que deve ser irmão Rogério, se lembrar pode falar, não lembra não? E que ele falou, esse discurso está difícil. Lembra, irmão? Não? Então Jesus veio para nos alimentar, mas os apóstolos não conseguiam ainda entender que era o alimento espiritual, né? Então por isso que feliz daquele que comer do pão do reino de Deus, que é o seu Evangelho, que é uma fonte de água cristalina, né? Até aquela passagem da água da Samaritana, né? Que Jesus chega no poço e fala, mulher, se soubesse quem é este que te fala, né? Que pode te dar água, que ela fala, mas Senhor, como vai tirar água do poço se não tem nada com que tirar? O poço do nosso pai Jacó. Ele fala, mulher, se soubesse quem é que te fala, era ele, Jesus, te dá da água que nunca mais terá sede. Eu, Senhor, me dá desta água, lembra? Me dá desta água. Ou seja, é o seu Evangelho, são os seus ensinamentos, é a sua doutrina, né? Que é essa água que nós nunca, se bebermos, nunca mais teremos sede. E alguém quer falar alguma coisa aí para me ajudar? Ninguém quer cooperar comigo? Alguma pergunta? Não? Então vou passar a palavra para o irmão João. Algumas pessoas reivindicam maiores recursos e riquezas para poderem fazer todo o bem que gostariam. O indivíduo que acha disso convencido, às vezes, com teus recursos não faz. Conta-se que em uma instituição espírita, uma pessoa frequentava as reuniões. E ele, desde o início, ele começou a falar com o mentor, que ele ficava morrendo de dó de ver as pessoas necessitadas pedindo as coisas. Ele gostaria de construir casa, gostaria de dar alimento, gostaria de fazer o máximo que ele pudesse para auxiliar as pessoas. Então, todas as reuniões que ele ia, ele queixava de não ter os recursos materiais necessários para ajudar a pessoa necessitada. E o mentor disse para ele, um dia nós vamos te ajudar a realizar esse sonho. E foi a terceira, na quarta reunião, ele estava na porta da casa dele, ele ia para a reunião, estava na porta da casa dele, quando de repente estava armando chuva e o vento bateu numa nota, 5.000 cruzeiros, que falava cruzeiro ainda não é real, né? 5.000 dinheiro ainda não é real, 5.000 cruzeiros veio e parou nos pés dele. Quando ele viu aquele dinheiro, ele imediatamente pegou e enfiou no bolso. E o dono do dinheiro, o senhor vem pedindo, pelo amor de Deus, estou precisando de um dinheiro para comprar um medicamento, pelo amor de Deus, estou precisando de um medicamento, estou precisando comprar um medicamento. Quando chegou perto dele, se eu poderia me ajudar em alguma coisa, infelizmente eu não posso. Tudo bem. Aí quando foi à noite, foi para a reunião. Aí pediu o mentor, quando é, meu irmão, para ver esses recursos? Aí o mentor disse para ele, meu filho, hoje eu coloquei 5.000 cruzeiros nos seus pés para que se fosse beneficiar um irmão necessitado. Você não beneficiou, se você pegar milhões, será que você vai ajudar alguém? Então às vezes a gente pede, nós queremos beneficiar nós mesmos. Então nós temos que mudar muito os nossos hábitos, o nosso egoísmo é muito grande.
por nós entendermos que nós temos que sair da faixa do orgulho e do egoísmo, pular para a humildade e caridade, aí sim seremos capazes de, desta forma, auxiliar mais os irmãos necessitados. Aí também a gente sabe que existem dois tipos de caridade. Tem a caridade material e tem a caridade moral. Que uma é dada aquilo que nós temos, a outra é dada aquilo que nós somos. E a gente, para exercer a caridade moral, então existe a necessidade de nós mudarmos bastante. Tem uma frase do Chico Xavier, que Emmanuel fala através dele, ele diz que você doar um prato de alimento é uma cordialidade. Agora você mudar o seu comportamento de acordo com o Evangelho, para que as pessoas espelhem o seu comportamento. O Evangelho, segundo o Espiritismo, o Evangelho, o Novo Testamento, o ensinamento de Jesus, aí já é caridade. E é muito difícil a gente colocar em nosso comportamento a estrutura, os ensinamentos, tudo aquilo que Jesus deixou para nós. Tem que falar que a caridade realmente, por nós somos exemplo, somos modelo dos ensinamentos de Jesus, da nossa conduta diária. Porque assim nós estaremos fazendo caridade no nosso exemplo. Mais alguma coisa? Que às vezes estamos nos preocupando se estamos ou não seguindo os ensinos da doutrina espírita, né? Então, Allan Kardec nos fala que o verdadeiro espírita, ou seja, o bom espírita, é aquele que se esforça para dominar as suas más inclinações, né? Então, quando nós fazemos aquele esforço para dominar aquelas tendências negativas que ainda temos, nós já estamos começando a ser bons. Mas tem que fazer um esforço, né? Não é aquela forcinha que a gente costuma muito se dar desculpa. Não é isso? Dos nossos. Se eu estou impaciente é porque alguém me deixou impaciente, né? Não é porque eu não tenho paciência, não. Eu também, do jeito que faço, toda hora eu estou me... por isso que eu estou impaciente. Quer dizer, a culpa é do outro. Então, tudo que nós fazemos, nós procuramos do outro. Então, vamos procurar ver, porque nós precisamos mudar o nosso interior para poder compreender melhor as palavras de Jesus. Então, daí nós vamos aprender a caridade. Mas não existe caridade sem humildade. Nós vamos só dar das virtudes, né? Não existe caridade sem humildade. Então nós vamos ter que ter paciência, humildade, né? Para praticar a caridade. Já pensaram? Já notaram os irmãos que têm mais contato, que se fazem distribuição aí, como é difícil lidar com irmãos carentes? Tem que ter muito tato para não ofender. Porque ele já está com tantos problemas. Se for atendido com uma cara, né, de cansado, de que está sendo, né, muito exigido, ele ainda vai se sentir pior ainda. Então isso é uma das coisas que nós temos que dominar em nós. Com a paciência, com a humildade e todas aquelas virtudes que Jesus nos ensinou. Já está na hora de passar, os irmãos vão terminar para a nossa segunda parte do espaço. Então assim somos nós, carregamos em nosso íntimo a presença de Deus. Cabe-nos preservar no bem, para que a divina presença nos engrandeça a cada dia, nos trazendo a felicidade, não por aquilo que temos, mas por aquilo que somos, mediante a presença do Santo Evangelho em nossa vida diária. Muita paz para todos nós.